Olá, tenebreiros e tenebreiros do Brasil e do mundo. Aqui é André Luiz que vos fala. Esse é o Café com Tenebrio, o único canal que fala diariamente a respeito do tenébrio, da farinha de inseto que está sendo introduzida hoje pelo mundo, estudada aqui no Brasil, na América, em todo o mundo, que está sendo colocada hoje na alimentação animal e a alimentação humana que já está sendo lá fora. A alimentação no Brasil aqui já está sendo colocada na alimentação animal e estão fazendo os testes e pesquisas e assim tá. Esse é o canal Café com Tenebro, seja bem-vindo. Deixa um like e se inscreva no canal. Bem, vamos direto aqui. Você tá com uma criação de tenebro. Farelo de trigo acabou. Você que usa farelo de trigo. A gente sabe, falar aqui diretamente para você, que em várias partes do país, muitas pessoas usam vários tipos de alimento. A gente sabe que o tenébrio, eles gostam na natureza, né? Eles gostam de matéria em decomposição, como fungos, folhas mortas, frutas e vegetais podres e plantas podres. Mas você está criando ele em cativeiro. Você está criando ele para poder vender. Você quer umas larvas bonitas. Você quer uma larva saudável. O que você vai fazer se acabou o farelo de trigo e mais uma, né? Daí você só tem aquelas composições que você pode colocar mais para aumentar a proteína do farelo, para aumentar melhor para dar uma bomba, né, no seu substrato. Então a gente tem o farelo de soja, o farelo de arroz, a gente tem o farelo de milho, né? Eu mesmo já dei uma época farinha de rosca, tá? Farinha de rosca hoje no supermercado está em torno do quilo 8 pila, 8,50. Você compra 500 gramas à base de R$ 4. Isso eu estou falando para aqueles que estão começando e muitas vezes, né, tem lá duas, três caixas, não consegue lá na agropecuária comprar 30 quilos de farelo, ou não consegue ninguém que vende 1, 2, 3 quilos para ele. Então essas pessoas podem usar o farelo de milho, pode usar, pode usar outras composições junto com o farelo de milho, tá? Para começar a dar um substrato bom para o tenebro. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi vários comentários, várias perguntas. Olha, quando acaba? Por exemplo, nós temos alguns amigos nossos aqui, até o Ailton Moura, que ele compra pão velho da padaria. Eu fiz vários vídeos já com ele. Já mandei vários vídeos também no, nos grupos. Ele mesmo mandou. Compra sacos e às vezes compra lá 10 sacos de pão velho. Mas saco de 25, vem um monte de pão. Ele compra lá 10 sacos, ó, fecha dia todo nos pães, ó. Aquele pão ele pega, só quebra assim, ó, bota tudo inteiro numa caixa, entendeu? Ele come tudo, tá? Então isso você pode fazer. Agora tem gente que usa a ração de codorna, usa a ração de pintinho, e muitas vezes eu vejo assim, muitas vezes as pessoas fazendo, não, problema nenhum, papapá. Bem, semana passada eu peguei dois casos que a alimentação era ração de pintinho. Então tem alguns lugares que vem com herbicida e esse herbicida mata as larvas. E isso aí mano, é batata que eu tô falando para vocês. Por exemplo, dá batata pro tenebro, é errado ou é certo? Mano, é certo. Só que tem a batatinha que você coloca, depende do lugar onde ela vem com muito agrotóxico. E mata as larvas, mata os besouros. Até eu tive semana passada um exemplo disso. A pessoa mostrou para mim lá a caixa dela, pô, tá morrendo as larvas. Sim, o que tá aí dando? Não, tô dando farelo de trigo, sempre dou farelo de trigo, sempre dou isso, dou aquilo. Foi indo até que, mano, eu de batatinha. E a batatinha veio com agrotóxico. Nós temos um grande problema aqui no Brasil, gente, que é muito agrotóxico colocado e muitas vezes agrotóxico que não é permitido lá fora é usado aqui, tá? Esse é um grande problema hoje que nós temos no Brasil. Tanto que ontem, a matéria de ontem, eu falei para vocês aqui sobre a farinha de inseto, que eles estão fazendo pesquisa sobre a soja. Realmente, hoje já se estuda há muito tempo, tá? Que eles querem eliminar a soja
da alimentação lá fora. Sabem por quê? Porque é muito caro, há custos, tá? Isso é um custo muito alto para alimentar a população. A população está começando a pagar muito caro por isso. Então, querendo ou não, existem outros meios que eles estão vendo, meios de sustentabilidade para poder aumentar o seu nível, né, de produção e deixar equilibrado. E sobre o tenebro aí, você pode, ó, olha só, vou dar um exemplo. Você que está começando, a farinha de rosca, alguns vão dizer, ah, mas a farinha de rosca tem sal, tem, mano, se tu não encontra nada ali à tua volta, o que que tu vai fazer? A produção abaixa a produção sim, não dá aquela, não dá aquela explosão toda, mas vai fazer o quê? Vai deixar o bicho passar fome? Não, pode dar pão, pode dar farinha de rosca, tá pão velho. O pão que eu digo é o pãozinho e você tem que deixar ele o dia todo no sol ou torrar ele, mano. Tu não pode pegar esse pão velho e jogar lá dentro da caixa, porque ele vai mofar dentro de 2 dias, vai matar seus tenébrios. Então, fazer esse negócio do sol, de deixar ele o dia todo no sol, é muito prático e melhor para o seu tenébrio. Tá entendendo? Pode dar farelo de arroz, pode dar farelo de soja. Uma outra coisa olha, eu já dei até, não, por exemplo, 400 gramas de Neston, 16, 17 reais, vale a pena? Eu já dei Neston. Vale a pena? Você tem que ver se vale a pena. Eu preferi, então, na farinha de rosca, então, pão velho. Tá entendendo? O tenebro e o molito. Você pode dar até trigo branco desse de casa. Desse de casa mesmo, que faz pão. Você pode dar sim. Mistura o trigo branco ali com farelo de milho, pode misturar junto ali com um pouquinho de farinha de rosca, dá uma baita de uma alimentação para eles e pode dar. Toma cuidado com o farelo de soja. O farelo de soja às vezes vem realmente com um grau de agrotóxico meio alto e pode matar seus bichinhos. Então, essas aí são umas dicas que eu estou dando para vocês, que muitas vezes tem gente que não tem condições de comprar o farelo de trigo, na sua cidade às vezes não tem cidade que não tem, tá? E fica complicado daí o cara querer arrumar uma alimentação para o tenebro, né? Agora, sobre frutas, verduras, você tem que tomar cuidado, lava bem, ver de onde pega. Pegar folhas verdes, eu digo para você, se você pegar folhas verdes, pega aquilo que você planta. Pega aquilo que você planta. Pode dar folha de repolho, pode dar folha de couve. É muito bom para eles. Eles comem. Folha de bananeira, pode dar que eles comem, tá? Tem outro, aquele tipo capim-elefante, que tem na beira da estrada, que dão para cavalo, para vaca. Pode cortar, pode dar até o talo que eles comem. A cana de açúcar, eles comem, tá? A cana, você pode cortar, picotar e pode dar para eles. Fica aí a dica do Café com Tenebre hoje para você. E agora você escuta uma matéria aí sobre o espaguete, tá bom? Um abraço para você, tudo de bom, e as notícias são diárias aqui a respeito do Tenebre. Espaguete de insetos. A agência da UE dá luz verde a outro alimento à base de insetos. Um pó feito de larvas de farinha amarelas pode ser o próximo alimento à base de insetos a chegar às prateleiras dos supermercados da UE depois de obter a aprovação da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, EFSA, que concluiu que não apresentava problemas de segurança. A opinião científica que se concentrou na segurança do pó de larvas amarelas tratadas com UV foi publicada na quinta-feira, 1º de junho, a pedido da Comissão Europeia, que encarregou o painel da EFSA sobre novos alimentos e alérgenos alimentares de investigar larvas em pó após uma aplicação da empresa francesa Nutriarf. Concluiu-se que o pó feito a partir da forma larval da espécie de inseto tenebril molitor é nutritivo e seguro para uso de acordo com os usos propostos pela empresa. Estes incluem como ingrediente em várias produções alimentares, incluindo produtos alimentares à base de farinha como bolos, pão de trigo e pãezinhos, massas e queijos, sendo a população-alvo estipulada como a população em geral. Embora o painel tenha levantado algumas preocupações de que o novo alimento possa induzir sensibilização primária e reações alérgicas, as proteínas da larva da farinha amarela, especialmente para aqueles com alergia a crustáceos e ácaros, no geral, os estudos de toxicidade apresentados não levantaram preocupações de segurança.
Como nenhum efeito adverso foi observado nos estudos toxicológicos disponíveis na literatura sobre larvas amarelas secas ou foi identificado a partir do histórico de uso do novo alimento e sua fonte, o painel considera que não há preocupações de segurança, desde que as larvas são criadas separadamente dos adultos. Conclui o parecer. O parecer é o 7º novo produto alimentar derivado de insetos cuja segurança a EFSA avaliou, seguindo os da larva da farinha amarela seca, bem como formulações congeladas e secas de gafanhotos e grilos. Para o IPIF, a Organização Central da UE para o Setor de Insetos, o parecer marca um marco na comercialização mais ampla de insetos comestíveis na UE, posicionando-os como uma fonte complementar de proteína de alta qualidade. Esta opinião positiva da EFSA mostra as oportunidades à frente da estratégia de proteínas da UE e, em particular, o setor de insetos comestíveis, disse Christophe Derrien, secretário-geral do IPIF, acrescentando que os produtos derivados de insetos apresentam uma adição sustentável à proteína mix de produção na bioeconomia. A opinião vem de preocupações crescentes sobre o uso de insetos como alimentos. Por exemplo, um estudo eslovaco recente descobriu que mais de 1 em cada 3 eslovacos estava preocupado que o consumo de proteínas de insetos pudesse colocar em risco a saúde pública. Enquanto isso, a questão está ganhando cada vez mais força na Itália, onde o governo de direita recentemente tomou medidas para proibir o uso de farinha de insetos em massas para proteger as tradições culinárias do país. Próximos passos. De acordo com o processo legislativo de novos alimentos, a opinião da EFSA será apresentada pela Comissão Europeia aos Estados-membros da UE para discutir a autorização do novo alimento e as condições de uso. Em caso de voto favorável dos Estados-membros da UE, caberá então à Comissão estabelecer regras para sua comercialização em um processo que pode levar até 7 meses.